Olá, gente, tudo bem? Aqui é a pastora Glaucia, a gente está aqui para mais uma aula do nosso TCC. E eu quero perguntar para você como é que está o seu TCC. Conta para mim, você já começou a rascunhar alguma coisa, já começou a pensar, já começou a selecionar a sua bibliografia? Olha, nós já estamos em outubro. Como é que está o seu pré-projeto? Eu espero que você esteja aí correndo para não ficar atrás nessa corrida que a gente tem que fazer no nosso TCC, viu? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre... alguns alunos conversaram comigo de algumas dificuldades que tem para escrever, né? Às vezes a gente consegue conversar bem sobre algum assunto, falar bem, mas na hora de escrever, como a gente nem sempre tem essa prática de escrever sempre, às vezes a gente não desenvolveu bem essa habilidade. Então, alguns alunos conversaram comigo e eu resolvi pegar até um pouco de uma aula que a gente já viu presencialmente e gravar para vocês terem esse conteúdo. E além de gravar, eu vou deixar o texto na plataforma para que vocês possam pegar esse texto, examinar e aí se apropriar melhor dele, tá? Então, a gente vai estar falando sobre a escrita no TCC hoje e a gente vai estar falando também um pouco dos conectores. Lembra que a gente viu na aula que são algumas palavras que vão nos ajudar a fazer o link de um parágrafo para o outro, ou terminando um subtema e a gente vai começando o outro. Então, esses conectores vão dar coerência no texto, para o texto não ficar uma colcha de retalho, né? Cada hora falando uma coisa como se fosse um quebra-cabeça desmontado. Então, existem vários conectores, podem ser preposições, advérbios, adjuntos, e tem um monte de coisas aí que vão ser bacanas para você poder utilizar, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Que Deus te abençoe, te ajude, te guarde e certamente Ele já está contigo, tá bom? Então não fica desesperado não, vai dar tudo certo, faz a tua parte e vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. Para a gente escrever bem no nosso TCC, que é o nosso foco aqui, mas escrever bem em qualquer lugar também. Tem alguns pontos que você precisa considerar antes de escrever. Antes de você começar a querer escrever o seu TCC, nós temos que planejar. E por isso eu te dei o modelo do pré-projeto, que, por falar nisso, é o nosso trabalho final no lugar da nossa prova, que vale 60 pontos. Então, vamos lá, hein? Você tem que planejar. Lá nos pré-projetos já tem todas as etapas que você precisa para realizar o seu TCC, tá bom? Então, você tem que planejar, você tem que refletir sobre o seu tema, o seu assunto, e também você precisa estruturar, ou seja, organizar esse monte de ideias que estão dentro da sua cabeça embaraçada aí. Então, eu vou te dar aqui 5 pontos que a gente tem que ter como um roteiro principal para nos ajudar nessa construção, tá bom? Eu vou depois falar um pouquinho sobre cada um, vou citar aqui para você. Primeiro, refletir sobre o tema que você vai escrever. Lembrando que você tem um assunto geral, do assunto geral você puxa um tema, tá? Mais específico que você quer trabalhar. Depois você vai desenvolver essas ideias iniciais, você vai estruturar o seu texto, você vai aprender a utilizar esses conectivos e depois, no final, você vai revisar o seu texto. Então, são essas 5 etapas que você vai fazer escrevendo o seu TCC. Claro que aí vai existir as citações bibliográficas, né? Tem todas as regras para você escrever entre aspas, o espaçamento das linhas, as margens, o número da fonte, os rodapés. Então, isso tudo, gente, tem nas normas para você fazer trabalho acadêmico, tá bom? Isso aí, você só na própria internet você encontra todos esses indícios, mas no pré-projeto eu até já te dei várias dicas ali. Do pré-projeto já está
com toda a configuração que precisa ser, tá bom? Como é que você vai fazer esse pré-projeto, gente? Eu escrevi o modelo, certo? Eu te dei o modelo. Você vai pegar aquele modelo, vai esvaziar aquele modelo e vai preencher com o seu trabalho, tá bom? Na nossa aula presencial, a gente vai poder conversar um pouco melhor sobre o pré-projeto. Eu quero ver o que vocês estão fazendo, tá? Vamos lá então. Primeira coisa que você tem que fazer é parar para pensar no seu TCC. Gente, não dá para ficar na correria e deixar isso para depois não, hein? É agora que você tem que fazer isso. Pensar sobre esse tema. Aí você vai fazer um esboço. Como você vai fazer um esboço? Você já ouviu falar em tempestade de ideias? É isso que você vai fazer. Você vai pegar um papel, uma caneta, ou você vai digitar, se você preferir. Dentro do tema, você vai colocar todas as ideias que surgirem na sua cabeça. Vai escrevendo, vai anotando. Eu vou te dar umas perguntas aqui que vai te ajudar. Você vai escrevendo ali as suas ideias. Não é para você escrever um texto gigante, são as suas ideias sobre aquele assunto, sobre aquele possível tema, tá bom? Depois você vai ler. Ali você já vai eliminar um bocado de coisa. Vai falar, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui vai me puxar para o outro lado. Isso aqui tá ótimo, pode ser assim também. Então você vai melhorando as suas ideias depois que você escrever. Quando você ler, você vai estar fazendo uma revisão das ideias e você vai retirar o que não serve e vai estar olhando com maior atenção aquilo que você acha que pode ser o roteiro que você vai querer escrever, tá? Depois que você fizer isso, você vai fazer essas suas anotações que vierem na sua cabeça, vai colocar no papel, vai fazer esse rascunho, vai enumerar as principais ideias. Quando você for enumerar, você vai ver assim, essa ideia aqui é melhor vir antes dessa outra. Essa outra ideia aqui é melhor ficar no meio. Essa outra ideia aqui tem que ser lá pro final, porque primeiro eu preciso falar daquilo outro e daquele outro assunto. Então você vai ordenar, colocar numa ordem, enumerar as suas ideias, tá? Suas ideias, podem ser frases, as suas ideias, não precisa ser um texto. Então você vai estar montando um esquema bem resumido daquilo que você está pensando em trabalhar, tá? E aí eu vou te dar algumas perguntas que elas são chaves que você deve fazer para você e para o seu TCC. Quando você fizer essas perguntas, você deve buscar respostas. E a busca dessas respostas vão gerar o conteúdo. Eu tinha um professor de filosofia que ele dizia que mais importante do que a resposta que você busca é a pergunta que você faz. Se você não fizer a pergunta certa, você só vai achar respostas medíocres. Mas se você tem aquela pergunta importante que vai gerar uma pesquisa e uma busca diferenciada, criativa, inovadora ou consolidadora, então isso vai ser muito importante. Então, não só a resposta é muito importante, mas a pergunta talvez possa ser considerada mais importante do que a resposta. Por quê? Porque uma boa pergunta vai gerar uma resposta melhor ainda, né? Então, se você faz perguntas superficiais, você vai ter resposta superficial. Se você faz pergunta mais profunda, você vai ter resposta mais profunda, porque a tua busca vai ser mais profunda. Então, tem umas perguntas aqui que elas são básicas e você vai elaborar a partir dessas 7 perguntas. 7 perguntas. O que esse tema quer trabalhar? O que esse tema quer discutir? O que esse tema quer abordar? Olha aí, quanta coisa. Outra pergunta, como? Como que isso acontece? Como que isso se dá? Como que isso aconteceu? Terceira pergunta, por quê? Por que esse assunto é relevante? Por que aconteceu dessa maneira? Por que
que é necessário discutir esse tema. Então, o porquê. Depois, o quando. Quando, ou então desde quando, ou até quando. Quando que isso se tornou relevante? Quando que esse assunto, quando que esse tema, quando que esse ponto, desde quando isso é importante, até quando é importante eu estar discutindo esse tema e estar buscando essas outras abordagens. A quinta pergunta seria onde? Onde aconteceu esse assunto? É um assunto que aconteceu no passado? É um assunto que aconteceu num lugar distante, num lugar próximo? Onde? Então você vai situar o seu tema, o seu assunto na sua pesquisa. Você também pode e deve se perguntar: o que eu penso sobre isso? Mas você deve também perguntar: o que os autores pensam sobre isso? O que a igreja, o que a sociedade, o que a mídia, o que os livros, o que a história, o que a juventude, dependendo do que você vai abordar, o que as pessoas ou aquele grupo determinado de pessoas ou de informação pensa sobre esse tema. Aí você também pode trabalhar vários autores que abordam esse assunto. E por fim, e esse por fim realmente é proposital, porque ele vai ser abordado lá no finalzinho do seu TCC, na conclusão, que é a pergunta: o que pode ser feito a partir disso tudo que eu vi? O que pode ser feito referente a esse tema, a essa problemática, a esses apontamentos? O que pode ser feito? Então, vem sugestões, vem resoluções, vem proposições dentro desse tema, tá bom? Dessa forma, você delimita a abordagem do tema do seu TCC e assim você também é capaz de apresentar argumentos que sejam convincentes ao leitor, né? Você não pode escrever de uma maneira com um verniz superficial. Você precisa começar a aprofundar algumas abordagens. Essa organização, né? Esse roteiro que eu estou te apresentando vai organizar, vai ajudar a organizar suas ideias, seus pensamentos e as pesquisas, os textos que você encontrar que vão respondendo a essas perguntas, tá bom? Aproveite, você também pode dar exemplos dentro dessa sua caminhada aí, exemplos históricos, citações importantes, citações relevantes que estejam relacionadas ao seu tema, tá bom? Com isso você vai estar enriquecendo a sua pesquisa. É importante entender a diferença, que eu já falei com vocês algumas vezes, entre tema e assunto. O assunto ele é genérico, ele é muito amplo. O tema vai ser um ponto de abordagem dentro daquele assunto, tá bom? Por exemplo, a gente tem vivido nesses dias o conflito lá de Israel e o grupo terrorista Hamas, né? Então, esse é um assunto. Dentro desse assunto, tem vários temas que podem ser abordados. Quem é esse grupo terrorista Hamas? Por que alguns países estão se alinhando a ele contra Israel? Por que isso? Por que aquilo? Olha aí as perguntas, quando elas vão surgindo. Quando que aconteceu isso? Quando que isso começou? As perguntas que eu te dei vai te ajudar a encontrar esse tema e abordar o assunto, tá? Não o assunto geral, mas o assunto dentro do tema que você está especificando, tá bom? Bom, então a gente trabalhou agora nesse primeiro item, como você reflete, como você pensa, esse primeiro desencadear de ideias para você escrever o seu TCC. Depois você vai desenvolver aquelas ideias iniciais. Lembra do rascunho, do tempestade de ideias, né? Você teve aquele monte de ideias, enumerou, começou a alinhar, começou a fazer as perguntas.
aí você vai desenvolver, tá? É o momento de você começar a escrever o seu texto. Mas quando você já tem aquele esqueleto anterior, você vai seguindo passo a passo. Claro que no caminho você vai enxertar várias coisas que você antes não tinha descoberto, não tinha visto e até nem conhecia. No caminho da pesquisa você vai conhecer. Então você vai ver onde é o melhor lugar para adicionar esses conhecimentos que você vai descobrindo ao longo da sua pesquisa, tá bom? Esse rascunho, então, começa a se transformar em parágrafos, em ideias, e você vai escrevendo. Você vai dando exemplos, você vai citando vários autores, e aí você começa realmente esse exercício de fazer, tá? Não só pensar, não só refletir, agora você coloca a mão na massa e você vai começar a escrever, tá? Todos esses recursos vão valorizar o seu texto e vai mostrar que você não está falando achismo. Eu acho. Você não tem que achar nada. Você tem que pesquisar e você tem que retratar no seu texto a pesquisa dos autores que você buscou, tá bom? TCC não é lugar de achismo, tá bom? A segunda etapa que você vai fazer é estruturar o seu texto. Então, você vai escrever, redigir, daí vem a palavra redação. Você vai redigir, você vai escrever, você vai argumentar, você vai colocar ali as informações da sua pesquisa, tá bom? Esse tipo de texto argumentativo, dissertativo, defende ideias. Então você deve defender ideias, você deve buscar ter argumentos para escrever. Nessa estrutura, você tem que, claro, gente, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Nós já falamos um bocado sobre isso, vamos continuar falando bastante também. A introdução, ela é usada para contextualizar o leitor sobre o tema da sua dissertação, do seu TCC, tá? Então, o leitor, ele não precisa ler o texto inteiro para saber o que você... na introdução, ele já precisa reconhecer o que tem dentro do seu TCC, dentro do seu texto, tá bom? Inclusive, ao ler a sua introdução, ele já vai ter uma percepção de qual é a sua abordagem, tá? Depois você tem a parte, a introdução não é um texto longuíssimo, não é gigantesco, você apenas vai deixar o leitor informado do conteúdo do seu TCC. Depois você vai ter o desenvolvimento, que é usado para argumentar cada uma das suas ideias, tá? Então, cada parágrafo, ou vários parágrafos, no caso de um TCC, um subtítulo e vários parágrafos que vão abordar aquele subtítulo da ideia que você está trabalhando. Essa é a parte mais longa do TCC, é o desenvolvimento, tá? Mais tarde vocês vão ser informados, a professora Alessandra tem dado o TCC 2, então aí todos os pormenores do trabalho, a quantidade do texto da introdução, a quantidade de páginas, de laudas, né? Tudo isso também vai ser abordado com vocês, tá? E finalmente a conclusão, onde é apresentado ao leitor as consequências dos seus argumentos. Então você deve propor uma solução para o problema que você trabalhou no seu TCC, apontar alguns caminhos que sejam relevantes ou mostrar caminhos que ainda precisam ser desbravados dentro daquele tema, tá? A conclusão também não precisa ser longa, ela é mais ou menos do tamanho de uma introdução, para dar um equilíbrio até estético no texto também, tá bom? Bom, depois você vai utilizar os conectivos e eles precisam ser coerentes. Uma boa redação precisa de apresentação e uma sequência lógica, tá? Trabalho de pesquisa não pode ser
um bicho sem pé e sem cabeça. Não pode ser. Tem que ser um texto coerente, com começo, meio e fim, com sequências lógicas, com argumentos. Então, para isso, você vai utilizar esses conectivos para garantir que as ideias não fiquem soltas, não fiquem flutuando, mas elas vão seguir um eixo central da sua pesquisa, tá bom? Então, nós vamos ver, já vou citar para vocês aqui alguns conectivos que eu citei numa das nossas aulas, mas eu quero citar agora aqui. Peraí, só um minutinho que minha folha aqui. São diversos conectivos, né, gente? Vocês lembram que eu falei com vocês? Então, esses conectivos, eles podem ter significados diversos, tá? Esse pedaço desse conteúdo eu retirei da revista Quero, que preparou uma lista dos principais conectivos e as suas funções dentro de um texto. Você pode encontrar isso facilmente também na internet, tá? Eu tô dando aqui para vocês só para facilitar, mas vocês podem buscar mais conectivos ainda, tá bom? Então, por exemplo, apesar de que esse aqui tem conectivos à beça, tá? Quando a função, o que é conectivo? É uma palavra que você vai usar, geralmente no início do parágrafo, na maioria das vezes, que vai fazer a conexão do assunto anterior, do parágrafo anterior, para que não fique um texto flutuante, como se fosse um quebra-cabeça desmontado, tá? Então, ele vai ser aquele fio condutor, aquela palavrinha que vai sempre encaixando um parágrafo no outro, um texto, um pedaço do texto no outro, tá bom? Então, quando a função dele é de adição, ou seja, de somar, tem essas palavras que você pode usar. Isso e aquilo, né? Então, esse e é um conectivo de adição. Quando você usa também é um conectivo de adição. Isso e também aquilo, né? Não somente isso, mas também aquilo, são conectivos de adição, tá? Acrescentando. O que é adicionar? Acrescentar, somar, tá bom? Não somente, além disso, isso assim também, blá, 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 tá? Ademais, como, do mesmo modo que isso, como, bem como, ainda, do mesmo modo, tudo você vai, depois dessas expressões conectivas, você vai estar acrescentando outros argumentos e outras informações. Depois, finalmente, em seguida, adicionalmente. Então, a função desses conectores todos aqui é adicionar informações. Então, logo depois deles, vem outras informações somando a que estava anterior a eles, ok? Existem também conectivos que são de conclusão. Como que são esses conectivos? Quais são essas palavrinhas que você pode usar? Portanto, logo, então, assim, por conseguinte, pois, por isso, enfim, em conclusão, em suma. Todas essas palavrinhas vão estar apontando para a conclusão. Também conectivos de comparação. Da mesma maneira, da mesma forma, como, similarmente, assim como, mais que, menos que, tão quanto, tão como, tanto quanto, de tal modo, tal qual. Tudo isso são conectivos de comparação. Você quer comparar uma coisa a outra, você tem todas essas possibilidades. E você vai usando ao longo do texto, que aí você vai diversificando essas palavrinhas para o seu texto ficar mais enriquecido, tá? Um vocabulário mais enriquecido.
Existem também os conectivos de oposição. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, se não, embora, mesmo que, apesar de que, não obstante, em vez